Há histórias que merecem ser contadas com o coração aberto. Histórias que começam na terra e passam pelas mãos de quem planta sonhos. Hoje, no primeiro episódio do WordCast, temos um convidado que representa não apenas a força da agricultura e a inovação do campo, mas também a voz da horticultura nacional. Ele é produtor, é líder, é inspiração. Com vocês, Lauro Andrade, do Grupo Irmãos Andrade e atual presidente do Instituto Brasileiro de Horticultura, o IBRAHORT. Lauro, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Manuel. Seja bem-vindo, Lauro. A gente agradece aí, é um prazer imenso estar participando com vocês deste podcast. Muito bem. E trazer, assim, o conhecimento para o nosso público, né, para o nosso segmento, passar um pouco da vida da gente, ensinar, aprender, ouvir, né? E a gente fica feliz por estar contribuindo para o nosso segmento aí. Estamos à disposição aqui. Muito bem, Lauro. Quem puder. Obrigado. Nada mais justo do que no primeiro episódio do WordCast, temos aqui, então, o presidente do IBRAHORT, seu Lauro Andrade. É um prazer estar com você aqui. Antes da gente começar o nosso bate-papo, nós não podemos deixar de agradecer nosso grande patrocinador da primeira temporada do WordCast, que é a Bayer Seminis. Fica, então, a nossa gratidão do IBRAHORT, a Bayer Seminis, por poder proporcionar este projeto tão bonito, ouvindo aí as vozes da horticultura brasileira. E quem vai estar conduzindo aqui, né, eu, Manuel Oliveira, diretor executivo do IBRAHORT, e meu parceiro de luta. Eu, Paulo Schincariol, presidente da CNVEG, diretor do IBRAHORT, com meu amigo Manuel Oliveira aqui. Vamos bater um papo, né, Lauro? Sim, opa. Inspirar as pessoas um pouco. Então, para a gente começar, muito bem, como começou, Lauro, sua relação com a terra? Conta um pouco para nós isso. A relação nossa da família com a terra é bem antiga, sabe? Já desde o nosso bisavô, a gente já é residente ali na região, né? De Montemor, ali. Desde o seu bisavô, vocês já estão instalados em Montemor. Isso. Olha que maravilha. Conta a história do livro nosso, da árvore genealógica, né? Que quando Dom João VI fugiu de Portugal, da invasão de Napoleão, né? Esse nosso descendente era capitão da guarda. Olha só. E então, família começa ali. E do meu bisavô para cá, eu sei contar. Meu avô era em 10 irmãos, meu pai em 10 irmãos, e todos trabalhando ali na mesma região. Muito bem. Famílias grandes e tradicionais, né, Laura? Então, já é de história, né? Já vem de história, enraizado ali, né? Família lá atrás. Exato. E os irmãos Andrades é você e seus irmãos que estão à frente do negócio. Sim. Vocês são em quantos irmãos hoje? Nós somos em 5 irmãos, né? Somos 3 homens que trabalhamos juntos, né? E a história do tomate em si começou em 78. Muito bem. Já tem alguns anos. Influência de arrendatários que produziam tomate nas nossas áreas lá, né? E influenciado por eles, a gente se acabou apaixonando pela profissão aí, né? Tomaticultor, né? Mas a família, a história era café do meu bisavô, depois meu avô acabou mudando aí para algodão, cana-de-açúcar, leiteria, e foi até quando meu pai, ainda sócio dos irmãos dele, né, mantinha esse tipo de segmento, né? Meu pai cuidava mais da área administrativa e da área de produção de alimentos, né? E o restante dos irmãos era mais pecuária, né? Então, no final das contas, quando meu avô faleceu, houve a divisão, né, das propriedades, e meu pai acabou optando para migrar para pecuária, né? Então seu pai seguiu o caminho da pecuária. Ele inverteu, ele era o que cuidava da parte de agricultura, né, da cultura em geral, e aí ele resolveu ir para pecuária, e nós tomamos o lugar dele e fomos para a área da agricultura, né, da
produção de alimentos, né? Muito bem. E no fim a gente iniciou em 78 com tomate. Muito bem. A gente sabe, né, Lauro, que cultivar tomate não é brincadeira, né? É uma cultura que exige muito cuidado, né? Isso. Nesse momento, desde quando vocês começaram, né, a cultivar tomate, os irmãos Andrade começar a crescer, você pensou em algum momento em seguir outro caminho que não fosse horticultura? Ah, Paulo, Ou agricultura, né? A gente é grato pelo que a gente recebeu de herança, né? E começou com o tomate e tinha aquela vontade de vencer mesmo, sendo produtor, se fixando no campo, né? Muito bem. Continuar o que os nossos antepassados fizeram, né? Melhorando, né? Deu certo, a gente progrediu, né? Com certeza. Puxa vida. O começo foi bem desafiador, né? E era bem artesanal, serviço de preparo de solo com um trator pequeno, ferramenta 1978, pequena. 1980, né, Lauro? Mas, Lauro, puxando um pouquinho antes, né? Ali naquele momento ainda, das suas memórias de infância com o campo, assim, o que te vem, assim, uma memória da infância relacionado com o campo, assim? A memória do campo é a melhor coisa que pode existir, né? É a união da família, né? E o avô, né? Os tios, tudo junto, trabalhando, né? Uhum. E a gente trabalhava junto com os pais e com os primos, né? Então, isso daí era chique, em família. Trabalhava em família. Muito bom. Nossa, como que legal. Era as outras gerações. Comunhão, né? Comunhão. Tinha muito isso. Que legal. Muito legal. Ô, Lauro, e vocês? Olha, vocês têm mais de 40 anos de história, né? Isso. Qual que é o segredo por trás dessa construção? Né? Porque 40 anos, como se diz, muita água rolou. Muito desafio, né? Teve momentos bons, teve momentos difíceis, né? E qual que é o segredo para essa resiliência, Lauro? O que você pode trazer para nós? O segredo começa no berço, né? Família, a gente respeitar, cultivar a amizade, né? Então, isso daí faz com que se perpetue, né? Com certeza. Continue, né? A amizade entre os sócios, entre os colaboradores, esse tipo de coisa, né? E daí a gente vai enraizando, criando, assim, uma equipe de trabalho, e você vai organizando, vendo que tem pessoas que te apoiam, né? Tem empresas, tem tecnologias, aí é empolgante, né? Aí você anda, né? Você consegue visualizar um futuro, ter a ansiedade por vencer, né? Me parece que quando você está realizando, né? Quando você está fazendo as coisas e com aquela vontade muito grande, você acaba não percebendo tanto as dificuldades, né? Você tem a dificuldade, mas o objetivo é muito maior, né? Exato. A vontade prevalece, né, Lauro? E daí a gente acaba tendo que contornar esses desafios para seguir adiante. E apresentar 40 anos de história. Mas para descontrair, Lauro, tem um caos, contaram para nós, que você não viu seus filhos nascerem, né? Isso. Mas que já fez parte na vida, né? Conta para nós essa história. Como é essa história aí, Lauro? Estamos curiosos para saber que você tem um lado aí. É um lado, como diz o pessoal gaúcho, para tu ver como funciona. Né? A gente fica muito, assim, agradecido pela oportunidade, né? Então, funcionava assim, eu fui nascido e criado no sítio, né? Até os 30 anos, e casei depois que eu fui para a cidade. Muito bem. E no início, lá por 78, 80, 90, né? Nessa época aí, a mão de obra morava toda no campo. Todo mundo junto. Na colônia, né? Lá que era comum, né? Na propriedade nossa, junto com a gente. Sim. Justo. E a gente trabalhava de sol a sol. Então, a hora que era a hora do descanso, né? Você deitava na cama, você estava pregado, né? Essa hora aparecia alguém batendo na janela, viu? Precisa levar minha esposa para a maternidade, né? Então, eu era o ajudante da cegonha.
Um terceirizado Isso. da cegonha. Meu irmão, Fernando, o irmão mais velho, foi ele que, assim, começou, né? Ele começou em 77 com pimentão, mas eu estava terminando o estudo, né? A minha faculdade terminou na 8ª série, para ajudar, quando meu pai dividiu a sociedade dele lá, então, para ajudar no serviço, então... No dia a dia. Terminou o estudo na 8ª série, tomei bomba, fiz mais um ano lá. Para reforçar o reforço. Então, eu fui pro campo. O Fernando, mais velho, ele cuidava da parte administrativa, fazer SEASA, venda, assim. Então, ele tinha que ter uma cabeça mais descansada para os minutos que ele precisava descansar. E sobrava para mim a parte emergencial. mais emergencial. Então, aí vieram lá e pediram para que iam, né? Toda vez eu ia levar as esposas com o marido para Capivari, porque nem em Montemor não tinha ainda. Olha só. Maternidade, né? Parte... Aí você ia até Capivari. Então, era assim, saía da propriedade, pegava o casal, descia para Montemor, que a nossa propriedade é mais alta do que a cidade. Então, vamos descer para a cidade, chega próximo da cidade, eu perguntava, né, dá para ir até Capivari ou quer passar no hospital, né? Perguntava para grávida. Para grávida. Para o marido, né? Pro marido, né? Falar com o marido, isso, né? Rapaz. Então, ele perguntava para ela, dá para ir? Dá. Então, vamos embora, né? E aí, no caminho, eu via que ela estava incomodada, que ela estava meio se ajeitando ali. Ela mesmo conseguiu dar a luz, né? Nesse trânsito aí da saída de Montemor para Capivari. Ela chegou deu no meio da estrada. Carro? Sim, o marido falou, pode parar que já nasceu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? Encostei no acostamento, falei, agora tem que ir embora, né? Aí eu devia ter lá, em 90, eu ia ter, não, em 78, 80, 87, por aí teria meus 25, 27 anos e criado na roça, aquela vergonha danada, né? Cheguei lá na maternidade em Capivari, encostei o carro lá e falei bem devagarzinho para a enfermeira. Eu tô com uma grávida que deu a luz no carro. Ela, quer, fulana, venha ver aqui, nasceu no carro. Chamou todo mundo. Eu não sabia o que fazer de tanta vergonha, né? Porque uma coisa maravilhosa, né? Nascimento de uma criança, né? E a gente passar essa situação, né? Puxa, mas essa é uma boa história. Essa é uma boa história, né, Laura? E tantas outras, né? Que a gente tantas outras maravilhosas, né? Histórias boas, né? Com certeza. 40 anos é uma vida, né? Exato. É uma construção. Exato. Mas, Lauro, a gente sabe também, né, que na tua história, e assim, né, com o privilégio de acompanhar você no seu dia a dia, a gente vê muitas vezes que vocês, de certa forma, foram pioneiros, né? Na questão da fertirração, né, do mulching, de novas tecnologias, né, no controle de pragas, né? Então, assim, o que motiva vocês a ter essa mentalidade de sempre inovar, né? O que provoca isso em vocês? Porque a gente sabe da história de vocês, né? A gente está colocando isso de forma pública agora, né? Mas o que move vocês? Porque a gente sabe e a gente acompanha, a gente vê que as empresas estão sempre junto com vocês, sempre levando tecnologia. O que move vocês, assim, para essa... O que move é acreditar, né? A gente acreditar nas pessoas que estão junto com a gente e nas pessoas que vêm trazer novidades, tecnologias, né? Então, isso daí a gente acredita, né? Pede a Deus que as pessoas que venham no nosso trabalho, no nosso estabelecimento, que venham trazer pessoas boas e que tragam boas notícias. Então, isso daí a gente... no caso, eu sou muito paciencioso com relação a isso, né? Às vezes até eu escuto, nossa, você perde muito tempo atendendo as pessoas, né? Mas assim que a gente chegou, né, Manuel? A história começou lá atrás, a gente plantando a primeira lavoura de tomate, era sementes tiradas do próprio campo mesmo, né? Escolhíamos... Não tinha tanta disponibilidade de híbridos como tem hoje, né? Não era híbrido, era variedade. Variedade. Era né? variedade.
Era variedades que existiam, né? Tinha sobrenome do produtor rural, que no caso era Zambão, era o sobrenome de um produtor. Olha. Essa semente foi parar no sudoeste do estado de São Paulo, e meu irmão ia para lá e procurava lavouras sadias. E antigamente, com certeza, lá tinha um índice de contaminação por virose ou pragas muito baixo, né? Então, ia lá, escolhia a lavoura, marcava alguns pés lá, e o produtor separava, a gente trazia o tomate, né? Em fruta mesmo, cortava ele, tirava a semente, tratava a semente. Olha isso, né? Seleção Eu nem massal. imaginava que era Seleção massal, isso chama. Como é que chama? Seleção massal. Nós lá, produzíamos a identificar indivíduos. semente. Exato. É o começo. E foi o começo. Até era variedade tipo Santa Cruz, né? Aí depois dessa variedade aí, vieram o híbrido, né? Que é o Santa Clara, né? Passou a ser Santa Clara, sei lá, em 87, 86, né? E depois desse Santa Clara chegou o tipo salada, que era o Carmen, né? Que tinha aquela famosa prateleira mais longeva, né? Mais longa vida. Durava mais na prateleira. Durava mais, ali, só né? que perdia em qualidade de sabor, né? Muito bem. E depois disso vieram outras variedades que tinham o pacote de resistência, né? Vira-cabeça, Gemini-vírus, né? Então... Genética mais resistente. Isso. E em 98, a gente implementou o gotejamento, né? Muito bem. E depois do gotejamento, a gente passou a adotar aí o mulching. Que foi uma revolução, né? Foi uma revolução. A economia. Então, fazer biológico em 2000 é um avanço. Foi. Né, a gente sempre no começo. Desenvolveu junto com uma empresa aí, que é a Casa Bugre, né? O Wagninho lá, junto com a gente. Olha que beleza. E a gente conseguiu tirar e depois disso a gente foi implementando mais biológico. A nossa intenção foi sempre trabalhar mais próximo do correto possível, EPI, uso de EPI, muito bem. Depois CLT, conforto da mão de obra, isso daí tudo para a gente é um grande prazer, isso que empolga a gente. É isso que faz que a diferença, impulsiona, que né? movimenta, né, Lauro? A gente ter benefício e trazer benefício. Ver as pessoas crescerem, adquirirem sua casa, seu carro. Isso é muito satisfatório, né? Criar seus filhos, né? E os filhos... criando uma condição social também. Isso, né? Os filhos trabalharem com a gente também. Isso daí agora a gente vendo, se torna muito gratificante. A gente vendo, ouvindo um pouco da tua história, né? Fica claro, né? Outra lição do empreendedorismo, que a fé está em primeiro lugar. Né? O acreditar que você vai conseguir, que você vai fazer, né? Isso é fé, né? A gente fala, não, eu vou fazer com todas as dificuldades, né? Então, isso é uma lição. E uma outra lição que a gente vê, que você deixou claro aqui, porque os irmãos Andrades hoje é conhecido pelo pioneirismo, né? Com tecnologias, a fertirrigação que aconteceu lá atrás. E você trouxe aqui para nós, né? Que é estar aberto. Né? A única forma de você poder evoluir é estar aberto, né? Estar com a xícara vazia, né, Lauro? Exato. Acho que no mercado tem profissional de todo jeito. Sim. A gente escolhe querer ouvir e absorver ou não simplesmente fechar as portas, não é verdade? Sem dúvida. Isso faz diferença, né? Exato. A gente também trabalha recebendo e doando. Quem vai lá, a gente ensina, sempre de portas abertas, né? É a lei do retorno. Né? Lei do retorno. Então, plantou, colheu, né, Lauro? Exato. Escolher a boa sementinha, semear e colher aquilo que a gente planta, que é a boa semente. E para nós é muito gratificante, Lauro, que assim, toda vez que a gente fala, né? Eu vou no Lauro, a primeira coisa que as pessoas fazem é um sorriso, né? Então, o Lauro. O Lauro. Então, assim, você acaba sendo uma figura confortante, né? Uma pessoa... eu não vi, eu já estou, né, já uma boa jornada no teu lado, assim... ninguém que faça nenhum questionamento. Na verdade, sempre que se fala do Lauro, é confortante, né? As pessoas se sentem acolhidas, né? E isso é muito da tua religiosidade, né, Lauro? Você é um homem muito religioso, né? Sim. A gente
procura, como diz, semear a boa sementinha, né? Garantir o nosso futuro, que não é aqui lá em cima, né? Sim. E esse nome que a gente carrega, tudo isso que a gente tem, não é da gente, né? São dons, né? Isso. Está colocado aqui para a gente usufruir. E o nome também é forte, tudo, mas é obrigação, né? Claro. Não é nada mais... Não é mérito, é obrigação ser e fazer, né? Mas no mundo de hoje, né, Lauro, a gente não se vê mais tanto assim, né? Que é manter aí esses valores muito firmes faz toda a diferença. Que as pessoas que são assim, elas são mais acometidas, né? Elas não são tão influentes, né? E tem muita gente. É que as poucas que têm mais... de outras formas de viver são poucas, mas às vezes aparecem mais e incomoda mais, né? Mas tem muita gente boa, a gente é grato pelo nome que a gente tem, né? Que é o maior patrimônio da gente, depois da fé e de Deus, né? Certeza. Mas tem muita gente boa aí também, né? Muito e bem. Muitos bons produtores e com certeza. Pessoas que nos ensinam também, né? A gente troca, aprende o com associativismo, aprende com vocês, aprende com os produtores aí nos eventos e tal, né? Muito então, bom. A gente troca as informações e vai aprendendo junto. É isso aí. Lauro, todo produtor, no fundo, é um sofredor, né? Ele tem dores. Todos os produtores têm dor, né? Tem aquele probleminha que tira o sono, que parece que vai arruinar toda a safra ou que vai desmotivar a equipe, né? E muitos dos que estão nos assistindo talvez esteja nesse momento, né, passando por uma dor. Você, como um grande produtor de tomate, tem uma área boa de produção, né, tá nesse trajeto há muito tempo. Qual que é o seu maior desafio hoje na produção, né, agrícola ali? O que você tem como maior desafio? É mercado? É clima? É mão de obra? É custo? O que mais impacta? O que mais tira o sono de vocês lá, Lauro? Olha, de maneira geral, assim, sempre, né, é custo, né? Custo, ele sempre preocupa, né, o mercado... O custeio da produção. O custeio da produção, por quê? A produção de tomate é um investimento alto, né? Isso. Provavelmente um dos mais altos da horticultura. Eu acho que sim, né? A gente fala muito em alho aí de R$200 mil o hectare, mas o tomate não fica atrás, né? É mais ou menos por aí. Uhum. Então, por que eu falo que é o custo? Porque você tem solução para tudo, né? Uhum. Agora, você consegue usar tudo que precisa pagando esse custo conseguindo fechar a conta. E ver, como diz lá um nosso amigo, ele fala sempre, veja bem, no passado eu tirava semente lá e jogava meu adubinho e não tinha registro, CLT, as obrigações, a produtividade era baixa e pagava o custo, né? Hoje, para a gente sobreviver, você tem que empregar tecnologia, como vocês, com certeza, como a NHL. Ela tem que fazer tudo bem feito, preservar o meio ambiente. Para isso, tem um monte de regras, processos. Tem a concorrência, aumento de oferta de produtos. Então, para o produtor usar toda essa tecnologia, a que custo ele usa? Ele usa porque ele precisa aumentar a produtividade. Então, ele aumenta a tecnologia, aumenta o custo. E se ele não fizer isso daí, a roda passa por cima dele, porque ele está girando a roda. Se ele parar de investir, a roda passa por cima dele e massacra ele. Então, o que eu faço? E não aconselho ninguém a fazer. Todo mundo iam lá no começo, né? E falava, mas duvido que ele faça tudo o que ele fala, né? Mas eu faço, tá? Meu livro, minha empresa é um livro aberto. E a gente investe no que é possível e, às vezes, até mais do que isso, para a gente poder ter resultado. Porque saiu de uma produtividade de 150 caixas por 1.000 plantas para hoje até 800 caixas por 1.000 plantas. Puxa, não que eu consiga, porque eu planto em épocas que são menos favorecidas por clima, mas eu tenho um preço médio melhor. Mas hoje você tem tecnologia para isso daí. E todos os recursos possíveis você usando, você vai conseguir sair
com uma média melhor, mesmo que o clima seja ruim, mesmo que o custo, mesmo que a dificuldade por outras coisas seja difícil, mas você tem que se capacitar e oferecer um produto de qualidade para ter a venda do seu produto para conseguir sobreviver. Só assim você vai conseguir se manter. Então, muito bem. Fica baseado nisso. Não tem como esperar altas margens, altos resultados, porque tem que investir muito, né, Lauro? Exato. Se não investir, fica para trás, né? É lógico, tem a opção de você procurar áreas fora com menos custo, mas a gente está dentro de casa, a 7, 8, 10, 15 quilômetros aí em volta, né, da nossa propriedade. Então, é muito vantajoso a gente usar a tecnologia do que sair fora, que você vai ter um custo. E a gente também trabalha num regime de certo limite de oferta de produto, de áreas produzidas, né? Então, a gente se mantém onde está com tecnologias, né? Essa foi uma escolha, né? Uma É estratégia. uma opção, né? Cada um tem a sua opção. Sim. E é válido, apoio todos que decidem, né, sair para outros estados, outros municípios, né? Claro. Cada um faz as suas escolhas. A gente tem uma produção fora daqui da região, Uhum. mas é menor, né? Uma área menor. Tá. Já mais distante, você tem que se deslocar mais. O custo é maior, né? Com certeza. Lauro, se você olhar para trás, né, e ver tudo que você construiu, né, o que o Lauro sente? Qual é o sentimento? Sentimento de realização, né? Isso daí é Maravilhoso. aquilo que eu já citei aqui atrás, formar uma equipe, ver pessoas que fizeram o pé de meia, né? O famoso pé de meia. Isso é satisfatório demais. Construiu sua casa, se estabeleceu, outros voltaram para desenvolvimento social de verdade. Para sua terra natal e está produzindo lá também, já é proprietário de áreas, já tem produção própria de tomate, fora da onde deles estavam aqui com a gente. O maior prazer está nisso daí. A gente vê que a pessoa vem para trabalhar, para ganhar e para ser parceiro. E a gente pensa a mesma coisa. E a pessoa às vezes fala assim, eu vou sair, mas eu vou sair para melhor. Então, isso daí é tudo que a gente quer, né? A gente vê uma pessoa sair para melhor. É isso. Muito bem. Ô, Lauro, e de novo, né? A gente sabe, ser horticultor é trabalhoso, dá trabalho, né? É uma empresa, intensivo, né? É intensivo, é uma empresa que adquiriu um tamanho e você, com tudo isso e essas responsabilidades que você tem, os riscos que se corre quando horticultor, mesmo assim você resolveu assumir, então, a presidência do instituto que representa os horticultores, né? O que te orgulha nesse trabalho? Como que você enxerga esse trabalho de presidente do IBRAHORT, de representar toda uma categoria tão importante para o nosso país? Nossa, mas não pode ser tão Pinóquio assim. Eu fui por livre e espontânea pressão suas. Não pode. Uma escolha, acordei não foi tão livre. Você é presidente. Mas você tem que pensar bastante, apesar de uma refletida, você teve que falar assim em algum momento. Em algum momento tem que falar assim, né? Por mais que a gente tenha insistido bastante. Tá aqui, gente. O Lauro não deixa a gente mentir. Muito bom. Mas brincadeiras à parte, um pouco de verdade, um pouco de descontração, né? É bom demais. A gente se sente realizado em estar junto com pessoas que são tanto quanto a gente ou melhor que a gente, né? Então, tem que se unir, tem que trazer o benefício para a classe, né? Para a nossa classe de produtores, né? Deixar um legado, porque a gente viveu e ganhou a vida em cima disso daí. E recebeu das pessoas. E elas não fizeram isso antes de mim, porque não existia IBRAHORT, não existia isso daí. Nós ficávamos lá no campo, lá, reclamando, viu? Mas, puxa vida, como é que pode uma situação dessa, né? E vai com alguém de volta, um prefeito, um vereador ali, ou uma autoridade, ou até os nossos fornecedores, e comenta, reclama, e não tinha um caminho. E, de repente,
a gente, por incômodo do senhor Nelson Malma lá, a gente iniciou lá um movimento, né, por conta da dificuldade, né, da comercialização do tomate de mesa versus o tomate de indústria, né, que aí existe um custo de diferença de produção muito grande, gigantesco, né. Então ele me chamou e vamos fazer um evento, vamos reunir pessoas e vamos começar a ver como a gente faz para resolver isso daí, não pode ficar desse jeito. E pessoas que são, às vezes, um pouco mais que a gente, ou bem mais que a gente, que nos convidam, né? E a gente está junto para poder contribuir, né? A altura ou não a altura, eu falo sempre, eu não sou capacitado pro cargo que eu assumo, mas no que eu puder e o que eu puder fazer de contribuição, no que eu conseguir, eu vou estar junto fazendo. Então, é um prazer imenso e foi... Eu tenho que discordar de você um pouco aqui, que você não é capacitado para o cargo. Eu devo discordar de você, porque isso não é uma verdade. Né? Eu vejo um excelente presidente do Ibrahort, participativo, você está em todos os eventos, ativo, presente, sempre disposto. Então, obrigado, vocês me inspiram. Que bom. Vice-versa, viu, Lauro? E a gente sabe, Lauro, né? Você e o Manuel retornaram recentemente de um evento que teve ali, né, em Araguari, dos tomates, né? Da Comissão Nacional do Tomate de Mesa. Né? E aí você deixando um pouco esse boné, né, de presidente do lado de cada mesa do Ibrahort, como que você, como produtor, como associado, enxerga a importância do Ibrahort para um produtor? Como que é isso do ponto de vista do produtor? É muito gratificante, né? Porque, como eu disse, né, a gente começou aquele movimento lá junto com o Nelson, né, e unimos alguns produtores num momento difícil. Aí depois a gente foi convidado a ser parte do Ibrahort e tivemos a felicidade de ser convidado por vocês aí, conhecer vocês, o trabalho seus. Paulo é um dos fundadores aí junto lá, né, com o antecessor lá, que era o senhor falecido. Não, o Takeshi, o seu Carlos Schmidt, fundador do Foi o primeiro presidente. Que enxergaram antes da gente aquilo que a gente precisava, ter alguém que nos representasse para a gente ter a oportunidade de conversar com qualquer pessoa, qualquer autoridade nossa, que são nossos funcionários. A gente trabalha e paga imposto para eles nos representarem lá, nos administrarem, mas às vezes eles não sabem o que passa aqui e a gente tem que chegar lá para conversar. Já no início a gente teve lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, CNA, nos debates, nos fóruns de discussão. É muito gratificante. E é uma oportunidade de levar, né, as nossas dores para frente, né, para a gente tentar resolver. Tivemos recebendo os advogados que nos representam lá na CNA. Muito bem. E a gente estava, na época, tentando colocar o Global Gap, né? A gente implementar a rastreabilidade, Global Gap, e aquela empolgação, e a gente tentar transmitir para a nossa classe de produtores que a gente tem que estar unido, tem que fazer o nosso dever de casa, né? As nossas obrigações, para a gente oferecer um produto de qualidade, e quando a gente tem alguma coisa que sai fora dos trilhos aí, que são muitas, né? A gente não tem garantia de conseguir resolver, mas a gente senta lá com o governador do estado, senta com o presidente, com o representado dele lá, né? Senta na bancada. E a gente não tem, assim, nenhuma, como dizer, uma dificuldade de, se for o caso da gente sentar lá e conversar, a gente conversar. Muito bem. E isso daí não tem dinheiro que paga, né? A gente tem esse poder na mão, entre aspas, né? Essa representatividade. Isso é a força do coletivo, né? E quem não trabalha no dia a dia, né? Até convido, né? Quem ouvir, quem assistir, sendo associado ou não sendo associado, que a gente vai estar convidando a pessoa em alguns eventos para levar, né? Para a pessoa sentar, conversar, entender, né? O que é o risco de entrar um ICMS em cima de um produto da cesta básica, do nosso segmento aí, o que é uma dor, né, disso daí, né, nos processados, a vitória que a gente teve nisso daí, tudo nessa
reforma fiscal, nova reforma fiscal. Aí o risco que a gente corre, né? Com certeza. Quem não é visto não é lembrado. E nós estamos dando a nossa cara aqui, apesar de não ser aquela cara bonita, né? Mas estamos oferecendo os préstimos muito mais assim, representatividade aos que não podem estar, então são poucas pessoas. Então a briga nossa e o trabalho, a dificuldade era essa, ter alguém para quem a gente falar. Eu ligo, apareceu lá uma coisa que está me incomodando no segmento. Eu ligo para o Manuel já vai com o Paulo, já vai lá em Brasília, já vai... Sentamos esses dias com o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, né? Então, a gente teve aí uma demanda com relação à subvenção estadual, e é o mínimo que a gente consegue fazer. A gente queria fazer mais, mas a gente sabe a situação que a gente vive no momento, é desafiador. Sim. Então, as portas se fecham, né? E benefício para ajudar não vem só encargos, né? Mas agora, a gente acha que ainda é o caminho certo. Poucas pessoas, às vezes enxergam isso, né? Uma coisa eu mas dizer, vale sabe? A pena, vale a pena e eu vejo que eu você tenho certeza que nós vamos no caminho certo. Temos muito para fazer, Estamos no né, caminho Lauro? certo. Temos muito para fazer no IBRAHORT, né? Obrigado pelo seu depoimento como produtor, né? Como fazer parte disso. Então, é importante, né? É importante para o produtor estar associado ao IBRAHORT, participar dessas dinâmicas. E, Lauro, a gente vê, né, com a vivência, com a experiência que a gente tem tido, né, com as oportunidades, os desafios, da importância da representatividade do IBRAHORT, né? Mas você sempre usa, né, um termo muito interessante, que o IBRAHORT para você, o que é mesmo? É um seguro, né? Olha só. É um seguro que é bom ter e é bom não precisar usar. Eu queria, quem dera, todos estivéssemos bem e falasse assim, mas o IBRAHORT para mim não tem necessidade porque eu estou bem, não tenho problema financeiro, não tenho problema... Legislação, trabalhista, exato. Ambiental. Mas é o contrário, infelizmente, né? E seguro... Não é daqueles bons, né? Porque a gente não tem o poder na mão e não tem a caneta na mão. Que as pessoas que são funcionários nossos lá, eles não fazem por merecer, não. Tem muitas pessoas boas, né? Claro. A gente sabe, mas as poucas que não enxergam bem, com boa... Como a segurança alimentar é importante, né? Justo. Isso daí prejudica o segmento, né? A imagem nossa, tudo, né? Olha, uma coisa eu posso dizer com muita segurança, né? Eu estou no IBRAHORT desde a época da fundação e eu lembro muito bem que enquanto nós estávamos lá discutindo, indo para Brasília, era tudo muito novo e a gente falava muito isso em diversas reuniões, em diversos eventos, que a horticultura era um setor excluído, né? Ele era um setor pequenininho, né? Não se olhava muito para a horticultura. E eu falo, sim, seguramente que hoje a horticultura ela é vista, né? E um dos grandes motivos disso é o IBRAHORT, né? É a união de produtores, juntar gente de todos os estados, de todas as pontas, para nós termos representatividade e poder fincar nossa bandeira, né? Sim. Então, apesar de ter muito para fazer ainda, né, o IBRAHORT fez bastante, porque eu lembro lá atrás, há 10 anos atrás, como era vista a horticultura e como é vista hoje, né? As pautas de discussões, aonde está sendo discutido sobre horticultura. A dificuldade dos usos de defensivos, minor crops, né, que vocês trabalharam, né? Parabéns, né, que eu peguei no finalzinho, né, ainda falava-se muito, hoje já está todo mundo esquecendo porque já virou... Já resolveu o problema. Já resolveu o problema, né? Mas foi muito importante, né? Está mais estruturado, né? Tem mais divulgação, tem mais interação, né? Com Visa, com Mapa, né? Com IBAMA. Exato. Mas, Lauro, eu acho que a gente está numa progressiva, né? Porque nós estamos aí, seja como for, a gente está conseguindo estar mais unido, devagarzinho a gente está tendo... mais visibilidade, né? A gente está conseguindo levar a mensagem do IBRAHORT para um grupo maior de produtores. Você tem essa percepção também? Com certeza. Você acha que o pessoal está mais unido? Sem dúvida alguma. Nossa, muito. A gente sente, né, a gratidão que as pessoas têm com relação ao IBRAHORT.
todo mundo que a gente encontra, parabéns, eu vi você lá, vocês estão trabalhando, as empresas que vêm, né, vêm assim satisfeita, porque sabe que tem pessoas sérias, honestas, né, que são o sonho de consumo, né, a equipe que trabalha, né, a gente tem que agradecer a todos. Eu faço o que posso, né, mas vocês todos aí que estão envolvidos, eu falo para você, menino aqui, né, toma cuidado, vai com calma, porque é uma correria gigantesca para estar... O Brasil é grande, né, nesse Brasilzão aí. Haja quilômetros, hein, mano? Haja quilômetros. E a gente está mostrando a cara, ficando conhecido, e as pessoas se sentindo bem e sentindo que tem credibilidade, que é o que precisamos no momento, né? Nesse momento desafiador, mais uma vez. É repetitivo, mas que a gente está vivendo, né? Com certeza. E no que puder e no que precisar, eu acho que todos que estão junto com a gente, ou que quiser vir com a gente, né? Vai ser bem-vindo, vai ser bem atendido no que puder, no que a gente puder fazer, a gente vai estar encaminhando tudo aí para fazer a nossa parte, para resolver o dia a dia dos nossos associados e dos nossos parceiros também. Porque quem fornece para a gente tecnologia, ele precisa que a gente esteja bem. Senão, como é que eu vou pagar o boleto lá? A cadeia tem que estar bem, né, Lauro? É o ganha-ganha na uma troca de todos na cadeia, Se eu né? não estiver bem, eu não vou pagar a revenda não vai pagar meu fornecedor de tecnologia, né? Todo mundo se prejudica. De insumos aí, né? Seja semente, seja defensivos. Um ciclo virtuoso positivo, né? Envolve muita coisa, né? É assim, quase imensurável tanto de pessoas que são envolvidas na cadeia, né? Impressionante, né? Impressionante. Eu acho que... Quantas pessoas dependem dessa cadeia, A ciência e tecnologia, a indústria é gigantesca também, mas a parte da agricultura não fica atrás, não. Só quem vai lá ver no campo, que é muito importante, que isso daí é uma pena, que nem a gente se emociona a falar do passado, do nossa infância. Orgulho, né, Lauro? Mas hoje, a gente se orgulha também, né? A gente esquece. Aquele tempo dá saudade, mas a gente não tem tempo de lembrar da saudade, porque hoje, quando a gente traz alguém da cidade que nunca viu o campo, e a hora que ela enxerga, ela entra dentro, que ela enxerga o que tem de tecnologia ali, o que tem de pessoas num laboratório trabalhando para desenvolver uma nova variedade para um certo tipo de doença, formular um produto, né, adubo biológico, composto biológico, alguma coisa para dar estabilidade na planta, né? Uma nova variedade. Então, isso daí é gigantesco. A gente usa lá tecnologia, usa um iPad, nós começamos a fazer manejo de pragas em 2002, eu acho, 2012. E já entramos com o iPad, porque não achávamos que tinha um outro que desse certo, era um desperdício falar aquilo ali, né? Levar um iPad no campo, naquela época. E a gente se deu bem, deu certo, e a gente faz a inspeção lá, planilha, manda para o nosso consultor manda para a gente a sugestão, se é necessário passar algum defensivo, algum trato cultural, mas é uma tecnologia avançada, é um produto da Apple jogado no campo lá, tomando poeira, chuva, né? Mas você vê como é que tudo está interligado, né? Então, é ousado, mas ele trouxe bons retornos. Ninguém pode falar e ninguém pode pensar que ela não é útil para a agricultura. Tanto quem está aqui com nós aqui fazendo no estúdio de gravação, quem está ali fora ouvindo e nos orientando, isso daí todo mundo é uma gratidão gigantesca. A gente ter todo mundo envolvido, mas precisava a gente ter uma maneira de trazer o cidadão para conhecer isso daí. Isso daí ver o outro lado ali. Ver o outro lado, né? Tanto de tecnologia, de oportunidade, de emprego, um desafio comunicar, né? Trazer benefício, né? E aprender e valor, porque daí a pessoa vai valorizar o que ela vai comer. Claro. Porque o que a gente está pondo lá é saúde, é remédio natural, que se ela se alimentar direito, ela vai ter um equilíbrio nutricional, ela não vai ter
gripe, não vai ter sinusite, não vai ter alergia, saúde, né? Resolve Entendeu? o problema de saúde pública. Vai ter equilíbrio de peso, né? Então, tudo isso daí é importante. Com as hortaliças e consuma menos remédio, né? Então, é tudo, a gente fala tudo meio misturado, mas quando vem uma pessoa de fora ali que não entende nada de agricultura, mas a hora que ela entra, ela se apaixona. É o que aconteceu comigo. É impressionante. Quando eu conheci, pessoas falam pra gente, eu não acreditava, não imaginava. As pessoas são críticas, né? Porque o que passam, né? A imagem que passam na mídia aí, ela desgraçou com a imagem do produtor, né? Só que hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo dar a volta. Futuramente vai ser diferente, né? Como diz a música do Roberto Carlos, né? Então, vai ser diferente, né? A gente está partindo para biológico, mas essa cicatriz jamais vai passar, porque permanece, né? A hora que fala de um uso de um defensivo, a pessoa se arrepia, né? Mas, na verdade, a pessoa usa o defensivo em casa para matar barata, para matar pernilongo, matar mosquito da dengue, ela passa na pele. Então, eu acho que é uma... É até uma narrativa tão prejudicial, né? Que a pessoa vai se alimentar do que é aberto e não do que é descascado. E aí ela paga o preço. Ela tem uma obesidade, uma pressão alta, um colesterol. Risco de doenças graves. Né, eu acho que isso daí tudo é um trabalho que é difícil, mas a gente tem que levar também para o nosso, nosso consumidor para alavancar esse consumo aí, por bem da sociedade, porque é menos pessoa no postinho lá se tratando, menos horas de serviço perdida por doença, né? E nós temos uma grande oportunidade com as escolas, né? Porque se você pegar todas as cidades, tem uma horta, alguma coisa ali. É integrar essas crianças, porque hoje tem muita criança de cidade grande que não sabe como é que nasce um pé de alface, como é que é um pé de tomate. Então é o que você falou, né? A gente é um país do agro. Por que não? Vamos trazer a população para o agro, então, para saber os desafios que tem por trás, as tecnologias, os programas empregados. Né? Mas o Brort está aqui. E vamos em frente. Por isso estamos aqui, né? Tem muita coisa para ser feita, né, Manuel? Conversa boa, passa rápido. Nem fale. Só 6 anos, Manuel? Só 6 anos, né? É novo. As hortaliças são juniorzinho. Você entrou no Brort faz 6 anos. 6 anos, completando 6 anos esse ano. Muita coisa tem pela 54 frente, né? Pela frente, né? Mas o cabelo já foi embora, Laura. Muito bem, senhores. Lauro, muito obrigado pelas perguntas. Agora a gente vai, então, para o último bloco nosso, né, que é perguntas rapidinhas. Perguntas rapidinhas, perguntas curtas e espontâneas. Eu vou fazer uma, o Manuel vai fazer outra. Manuel, comece. Um cheiro que te lembra a infância. O cheiro de roça, né? Do campo, da flor do milho, né? Olha. Né? Isso daí, da chuva, isso maravilhoso. Inesquecível. Né? Uma lição que aprendeu com seu pai? Honestidade, né? Perseverança, né? Muito bem. Uma inovação que mudou a fazenda? Nossa. Quantas? São tantas. Né, aquela que vem na cabeça foi mais forte. Eu acho que, no caso aí, foi a recente aí, que foi uma implementação de uso de pulverização por drone, né? Eu acho que ajudou muito a gente aí. Muito bem. A gente tem, assim, um peso muito grande em querer o bem-estar da nossa mão de obra. Então, puxar a mangueira para pulverizar, apesar de a gente trabalhar com produtos biológicos, mas são 2, 3 horas ali de serviço mais pesado, se molha, né? Então, a gente passou a fazer aplicação de defensivo com um drone, né? Os biológicos também. E isso daí a gente está diminuindo o uso de serviço mais cansativo da pessoa. Então, é isso que a gente quer, o bem-estar, conforto do trabalhador, mecanizar, ter condição, trazer tudo que for de melhor porque o homem do campo sofre, né? É o mais sofrido, né? Então, vem uma tecnologia que nos ajuda, a recente é essa, né? Com certeza. Lauro, o que não pode faltar na mesa de um produtor? Um bom prato, né? Bem surtido, com bastante verduras, né? Muito bem. E a união, a família junto ali em volta, né? A união da família. Faz toda a diferença. O bate-papo, sentar para comer, né? Isso daí é a melhor coisa que tem, né? Uma pergunta para você preencher. O agro é? O agro é tudo, né? É o que nos move, é o que nos remunera,
é o que dá oportunidade, é o que traz benefício para muita gente e traz saúde, né? Então, o agro é a bênção de Deus, né? Amém. É a divindade mesmo, né? Isso. Lauro, se você pudesse dar um conselho para um jovem empreendedor que está começando no agro agora, qual seria o seu conselho? O conselho é assim, né? Comece, seja perseverante, acredite nas tecnologias, né? Nunca desista de aprender, de inovar. E eu acho que daí tem tudo para dar certo, né, Paulo? Bem. Eu acho que é um bom caminho isso daí, né? Lauro, indo para o encerramento, né? Querendo aqui, em nome do IBRAHORT, do Paulo, né, em meu nome, né, agradecer imensamente a oportunidade que a gente está tendo de iniciar, né, o primeiro episódio dessa temporada do HortiCast, né, que é um sonho antigo, né, Paulo? Com certeza. Agradecer muito, né, por você estar com a gente aqui, por ter aceitado o convite, né, ouvir a tua história. A gente já conhece bastante, mas agora a gente está podendo estender isso e entender melhor, né, e tudo que vocês fizeram, né, com tecnologia, e foram inspirador para muitos outros produtores, né, ficou claro, né, a paixão, a coragem, a fé, né, a fé no amanhã, que isso possa inspirar muita gente. Né, que a gente possa, que isso ajude as pessoas que estão muitas vezes numa encruzilhada, e que isso traga mais força, mais propósito, né? E que a sua voz continue, né? Ecoando, né? Em nome de todos os produtores do Brasil. A gente agradece. São belas palavras, a gente não tem tantas palavras assim para retribuir, mas a gratidão é o que eu posso dizer. A gente é muito grato por vocês, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado, e a Deus, né? E a Deus, nosso Pai aí, que permite tudo isso. Muito bem. Obrigado por compartilhar sua história conosco, com o público do HortiCast. E você que nos ouviu até agora, compartilhe esse episódio com outras pessoas. Inspire seus amigos, inspire todo o pessoal que está ao seu redor. HortiCast, Vozes da Horticultura Brasileira. Ficamos por aqui. Lauro, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima.